Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu separei algumas perguntas que vocês me enviaram lá na caixinha do meu Instagram, assim como também aqui no YouTube, para estar respondendo, então fica comigo porque as perguntas estão bem legais. Primeira pergunta, a palavra transa seria errado para um cristão? Para responder essa pergunta eu vou usar esse livro aqui, que é Ministrando Libertação dos Pecados Sexuais, do Cláudio Almeida, que está escrito o seguinte lá na página 20. O tabu aumenta exponencialmente no ambiente eclesiástico. Quase não se fala sobre o assunto, ou quando surge o debate, ele vem sempre recheado com uma postura normativa, cheio de repreensões e interpretações particulares. O que acontece? Ocorreu uma exaltação em relação ao celibato, justamente vindo aí dos movimentos monásticos, até mesmo incentivados pela Igreja Católica. Na era medieval, a sexualidade passou a ser entendida de acordo com o que a Igreja ensinava em relação a isso. Só que veja o seguinte, a partir da visão da Igreja, o livro diz lá na página 31, que foi apresentado a parte sexual da pessoa como pecado. Mesmo dentro da aliança do casamento, eles apresentavam como sendo um pecado. Logo, criou uma visão negativa e a sexualidade ficou carregada de moralismo religioso, chegando ao extremo de ser punido, Naquela época eram queimadas as partes íntimas e até mesmo morte por enforcamento. E então o ensino de padres começou a desenvolver uma exaltação ao celibato e uma repulsão a todo tipo de sexo, inclusive dentro da aliança do casamento. E isso criou um rigor moral, rígido, negativo. E aí o que o livro diz? No período, muitos cristãos, com o intuito de preservar a sua espiritualidade, optaram por um estilo de vida que propunha um isolamento, o celibato, que mantinha então distância de contaminação mundana. Então eles começaram a ter a visão que mesmo dentro da aliança do casamento, o sexo era pecado, o sexo era visto como algo pecaminoso, mundano. Então por isso que desde essa época a questão sexual se tornou um tabu, porque ele foi muito carregado de moralismo, de religiosidade, e isso acabou então fazendo com que se tornasse um tabu. E é justamente isso que Satanás gosta, que um assunto não seja tratado pelos cristãos da maneira como deveria, porque daí então ele toma a frente e ele trata da maneira como ele mais gosta. E não é à toa que a gente vê aí pessoas que estão entregues aos seus desejos secretos como pornografia, como masturbação, justamente decorrentes desse falso entendimento em relação à parte sexual. Queridos, a sexualidade na vida do cristão é parte do casamento. Não existe um casamento sem a parte sexual. Claro que o casamento não é baseado apenas na parte sexual, mas é algo muito importante e foi o Senhor que criou o sexo. Mas Satanás foi lá e deturpou isso para que ele tomasse as rédeas, com todo tipo de perversão, todo tipo de imoralidade sexual, tudo aquilo que foge do sexo dentro da aliança do casamento, Satanás tem aí instigado as pessoas e infelizmente tem criado esse tabu. Então, infelizmente, essa questão do celibato, de sexo ser pecado, foi algo que Satanás usou para deturpar, justamente para ele tomar as rédeas, ele ter o controle sobre isso. E é por isso que a gente vê, muitas pessoas que falam, eu vou aproveitar a minha vida, aí depois eu me rendo a Cristo, justamente porque tem essa percepção equivocada que um cristão não vai transar, não vai ter sexo. Infelizmente, isso é um engano, nada a ver, tá bom? Dentro da aliança do casamento, tem o prazer do sexo junto com o seu cônjuge, dentro da aliança do casamento. Não tô falando de gente amasiada que vive como casado que não é casado, porque daí Satanás também tem as rédeas sobre a vida sexual. Aí por isso que o casamento tá cheio de BO, a vida sexual não anda. Por quê? Porque tem uma porta aberta e você tá convidando Satanás para se deitar junto. Então por isso que precisa ter esse conhecimento. Tem várias pessoas que já falam, que são do meio cristão, que falam sobre sexualidade. A Ariane, por exemplo, é uma sexóloga que eu já indiquei no meu outro vídeo. Então acompanhem para que vocês não deixem essa área da vida de vocês que foi planejada, pensada, dada por Deus para vocês, que isso seja entregue a Satanás com valores deturpados, com crenças erradas e que vocês se limitam a viver uma vida aprisionada, inclusive na área sexual. E para você entender melhor, vou deixar o link do livro aqui na descrição e vocês podem ler ele na íntegra, tá bom? Próxima pergunta.
Na igreja onde você vai, chegou a ser rejeitada por você expor sua vida diante da pornografia? Não, glória a Deus, eu não era convertida até então, né? Eu frequentava uma outra religião, mas eu não vivia como cristã. Então eu ia para a igreja, mas eu só ia de corpo, porque eu não tinha uma vida realmente que conhecia Cristo, entregue ao Senhor, de santificação, enfim. Então um dia quando eu fui tomar um café de negócios com uma cliente minha, eu conto isso no meu testemunho da pornografia, eu fui tomar um café com ela tocou no assunto relacionado à pornografia, que eu tava ali sofrendo com isso, e o Espírito Santo usou ela para falar, e ali nesse café ela me apresentou a Cristo, ela me acolheu, falou, olha, o Espírito Santo me avisou que uma mulher viciada em pornografia ia pedir ajuda, então ele já foi me instruindo, ela já estava com um plano devocional preparado sobre libertação de pornografia, enfim, então eu fui muito, muito acolhida, tanto por ela, assim como também pelas pessoas da célula. Aí depois que a gente foi conhecer a igreja, a gente congrega na Alcance Curitiba, né, do pastor Luciano Subirá e do Marciano Hortêncio, então a gente foi super bem acolhido, não tem esse preconceito, não tem isso, é justamente o contrário, né, eles têm uma visão de acolher, de confrontar pecado, né, mas de acolher, ajudar em oração e justamente te dar esse apoio para que você não esteja nessa luta, nessa batalha sozinho. Então tem essa rede de apoio aí, que um ajuda o outro em oração, em palavra, abre a Bíblia, vamos para a palavra. Tem essa orientação bíblica mesmo. Próxima pergunta. Como o cristão deve reagir à ideologia de gênero no Brasil? Simples, se opondo a ela. Não tem como a gente querer enfeitar a resposta dessa pergunta. A ideologia de gênero é totalmente anticristã, ela vai contra os nossos valores, ela vai contra as verdades bíblicas e a gente não pode compactuar com isso. Até porque ela é recheada de enganos, de mentiras que já foram comprovadas inclusive pela ciência, mas que as pessoas estão determinadas a selecionar aquilo que mais convém a elas para estarem influenciando as outras pessoas. E como que você combate o engano? Com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então por isso eu recomendo você se aprofundar ainda mais na leitura bíblica, na palavra de Deus, para você conhecer a verdade, e conhecendo a verdade você vai estar se libertando e ajudando outras pessoas a se libertarem dos enganos que essa geração está colocando. Próxima pergunta. Qual a maior dificuldade de conhecer a si mesmo? Ou quais as dificuldades? Essa pergunta é muito interessante, ainda mais porque na semana que vem eu vou estar postando meu testemunho em relação à minha carreira. E muitos de vocês não sabem, mas antes eu tinha empresa de desenvolvimento humano, trabalhava com desenvolvimento humano, enfim, autoconhecimento. Eu posso falar com autoridade em relação a isso. Muitas pessoas acreditam que conhecer a si mesmo é olhar para dentro de si para você conseguir identificar quem você é. Mas isso é um erro, isso é um engano, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, se nós queremos conhecer a si mesmos, a gente precisa se despir de nós mesmos e a gente precisa focar em conhecer a Cristo, porque nós somos imagem e semelhança dele. Esses processos de autoconhecimento que estimulam a pessoa a dar muita ênfase em si mesmo para conseguir se entender, descobrir quem é, descobrir o seu propósito partindo de si mesmo, infelizmente esse é um erro, é um equívoco. O caminho que está sendo conduzido a pessoa é a autoidolatria, é idolatrar a si mesmo, os seus próprios desejos, as suas emoções, os seus sentimentos. E é por isso que a gente vê tantas pessoas, inclusive cristãos, rodando ali, né, num ciclo vicioso, que acham que conhecendo a si mesmo, olhando para dentro de si, eles vão conseguir ter controle, domínio sobre coisas que só o Espírito Santo consegue trazer e desenvolver dentro de você. Eles estão querendo descobrir a si mesmo olhando para a criatura e não para o Criador. Então, se você quer conhecer mais sobre si mesmo, busque conhecer e se aproximar do Criador, que entende tudo sobre a criatura que ele criou. Porque imagina o seguinte, se um carro quebra, você vai pedir pro próprio carro como se conserta ou você vai até a fabricante e pedir como conserta? Então, por que hoje em dia as pessoas que estão com as emoções tão quebradas, né, as suas vidas estão tão perdidas, estão buscando em si mesmo respostas que só o Criador tem, né? Então busque no Criador esse autoconhecimento. Próxima pergunta: como você vê o impacto
Na mente de jovens e adolescentes, quando se fala em pornografia, a pornografia infelizmente tem se tornado a grande professora dessa geração. Só que não começa nos jovens, nos adolescentes, começa antes. Tem se iniciado com crianças, desde conteúdos inapropriados que elas já estão tendo acesso nas redes sociais, né, assim como também nas mensagens subliminares e até aquelas que nem são mais subliminares, que já são bem descaradas, nos filmes, nos conteúdos, enfim, que as crianças estão acessando. Então a gente vê que os jovens estão cada vez mais com uma mente pornográfica. Eles estão se pautando, se baseando os seus valores, as suas tomadas de decisões em cima dos valores que eles têm aprendido na indústria pornográfica, nos soft porns, como por exemplo o TikTok. E é por isso que a gente está vendo os jovens cada vez mais introduzidos nessa questão de moralidade sexual, buscando a aprovação das outras pessoas através da imoralidade sexual, porque isso se tornou um Deus na vida dos jovens, o prazer acima de tudo, né, a satisfação acima de todos. Então, infelizmente, isso tem formado jovens imorais e que têm a tendência em serem adultos entregues aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, com dificuldade de estabelecer relacionamentos reais com pessoas reais, né, de casar, de manter uma família, justamente porque esses valores já estão sendo desconstruídos, deturpados desde a infância, da adolescência. Próxima pergunta: quanto tempo demorou até você ser liberta da pornografia? E eu já vou aproveitar o gancho e já vou juntar com a outra pergunta também. Depois que o Espírito Santo agiu na sua vida para te libertar do vício em pornografia e também da masturbação, você não sentiu abstinência ou realmente você simplesmente parou como se nunca tivesse consumido esses conteúdos? Estou em processo de libertação desse vício. Essa pergunta é muito recorrente. As pessoas confundem a libertação e a restauração. O processo de libertação da pornografia na minha vida aconteceu no momento em que realmente eu me arrependi e tomei a decisão de não cair mais nesse pecado, porque o Senhor me deu entendimento, Ele me convenceu que eu não estava pecando contra o meu cônjuge, eu não estava pecando apenas contra mim mesmo, contra o meu corpo, mas que eu estava pecando contra o Senhor. E que o Senhor é o Deus que tudo vê. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de não cair mais. E então, a partir desse momento, começou o processo de restauração. Eu tive quedas nesse período? Não, nem em pornografia, nem em masturbação e nem na fornicação. Já contei em outro vídeo que no mesmo período, eu e o meu marido, né, que na época a gente não estava casado ainda, a gente tomou a decisão de não fornicar mais até o casamento. A gente fez um propósito aí até casar, que durou um pouquinho mais de 11 meses, e a gente não se entregou mais aos prazeres vindos através do pecado. Então, a partir do momento que a gente se posicionou em relação a isso, o Espírito Santo ele vai suprindo a gente. E aqui na pergunta, eu vou dar ênfase na parte que fala assim: depois que o Espírito Santo agiu na sua vida. O Espírito Santo não agiu na minha vida, ele age todos os dias. Até porque na oração que Cristo nos ensinou, fala o pão nosso de cada dia. Então você precisa entender que o processo de libertação, de restauração, o Senhor ele vai dar para você o pão de cada dia. Ele vai te dar a dose de cada dia, de força, de convicção, para que você consiga se manter firme. E para isso acontecer, você precisa estar conectado a essa fonte. Antes, a sua fonte de prazer vinha do pecado. E você precisava o quê? Ficar se alimentando desse pecado todos os dias, constantemente, para você sentir esse prazer. E porque agora que você decidiu, se arrependeu a não buscar mais no pecado a sua fonte de prazer e que você vai buscar a sua fonte em Cristo, você não está se alimentando da sua nova fonte de prazer, que é em Jesus Cristo. E como você vai se alimentar dessa fonte? Através da presença, da oração, através da palavra dele. O que a gente precisa entender é que a fonte de prazer mudou. Antes a minha fonte de prazer era no pecado, agora ela é em Cristo. É o Espírito Santo que vai estar ali me capacitando.
Então sim, a partir do momento que eu tomei a decisão, o Senhor, de maneira sobrenatural, Ele me capacitou, Ele deu cura em relação às minhas crises de abstinência. Nisso sim, o Senhor, olha, eu não sei explicar, mas de maneira sobrenatural, Ele preencheu isso, Ele deu cura em relação às crises de abstinência. Mas ainda assim foi necessário eu passar pelo deserto da briga, da batalha contra a minha mente. Por quê? Imagina, por mais de 15 anos, eu ensinei para minha mente que a pornografia, que a masturbação, que a imoralidade sexual era parte da minha rotina. Passar por esse deserto, nesse período que vai sim ter batalha da sua mente, que você vai precisar se render a Cristo, pedir para que Ele te fortaleça, porque sozinho você não vai conseguir, se depender da sua força, você vai cair. É por isso que muita gente cai nesse processo, porque confia na força do próprio braço e não se rende verdadeiramente a Cristo. Eu recebo muita gente falando o seguinte: eu faço jejum, eu vou na igreja, faço... Meu querido, não é pelo seu esforço, não é porque você é digno, nós nunca seremos dignos, mas é pela graça capacitadora de Cristo que Ele nos sustenta, mesmo a gente sendo falho, sendo pecador. É Ele que nos dá a graça que é favor imerecido, não é porque a gente merece, não é porque a gente é super crente, não é por isso. É porque Ele é misericordioso. Quando a gente não corresponde, quando a gente não é fiel, mesmo assim Ele continua sendo fiel. E é por isso que a gente precisa aprender a confiar nele como a nossa fonte de prazer, de segurança, de força nesse momento de processo de restauração, de batalha da mente, de você estar desintoxicando a sua alma, a sua mente dos efeitos da pornografia, da masturbação e de todo tipo de imoralidade sexual. Por isso, não confie na força do seu braço. Não é porque você merece, não é porque você decidiu sozinho que vai se libertar, é porque você se rende àquele que pode e que é poderoso para te restaurar em todas as áreas da vida que foram afetadas pela pornografia. Eu vejo muitas pessoas do mimimi que falam: eu decidi hoje que eu não quero acessar pornografia, e não querem lidar com as consequências. A gente precisa ter maturidade o suficiente para a gente encarar as consequências do nosso pecado. O Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos transforma em nova criatura, mas Ele não é injusto. Aquilo que a gente plantou é aquilo que a gente vai colher. E ainda enquanto estiver vindo a colheita, mesmo assim, o Senhor, Ele te dá graça, Ele te capacita, Ele te dá o pão de cada dia, de sabedoria, de força, de discernimento para você conseguir enfrentar e lidar com essas colheitas das semeaduras passadas, para você, a partir de algum momento, começar então a colher somente aquilo que você tem plantado no Senhor. Mas é um processo e a gente precisa passar pelo processo. Lembra da história de Moisés? O povo saiu da terra do Egito. O Egito representa um lugar de escravidão. Pornografia, masturbação é um lugar de escravidão, é um Egito. Para você ir para a terra prometida, você precisa passar pelo deserto, porque é no deserto que o Senhor vai tirar o Egito de dentro de você. Lembra o que aconteceu contra o povo que começou a murmurar contra o Senhor, não confiava no poder do Senhor de sustentar a cada dia, que começaram a sentir saudade lá do Egito? Eles ficaram 40 anos no deserto. E eu te pergunto, qual vai ser o seu posicionamento durante esse deserto? Você vai confiar no Senhor que Ele vai prover o maná de cada dia, o pão de cada dia, que Ele vai te sustentar, que Ele vai te guiar nesse deserto, que Ele vai te conduzir para a terra prometida e que vai chegar à terra prometida? Ou você vai ficar murmurando e infelizmente vai ter que permanecer por 40 anos no deserto? Busque no Senhor a sua força, a capacidade para cada dia conseguir se posicionar contra o pecado. E eu recebi muitas e muitas perguntas, tanto na minha caixinha do Instagram, assim como também aqui no YouTube. Então, o que eu decidi? Hoje vai ser a parte 1 das respostas e na semana que vem vai sair a parte 2 das respostas. Então, por isso, se você não me segue ainda no Instagram, já vai lá, me segue, porque toda semana eu abro uma caixinha de perguntas para vocês enviarem as perguntas que eu vou estar selecionando para esses vídeos, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo. Até mais!